Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui neste podcast Somos Todos Malucos, que vocês já acompanham. Isto já lá vai mais de um ano, já vamos na terceira temporada. Porquê é que é temporada? Porque eu paro isto de vez em quando, porque esqueço-me de arranjar convidados ou porque não tenho dinheiro. Acontece também, de vez em quando. Mas esta vez está a rolar aqui com muitos convidados e hoje trago um convidado internacional, o primeiro convidado internacional que veio de propósito do Brasil, só para gravar isto. É jornalista, é colunista, é contrabandista. Não, contrabandista, acho que ainda não. Roteirista, também és roteirista de vez em quando? Já fiz. Marcos Piangers. Uhul! Eu estava aqui na dúvida se era Piangers, se era Pianger, porque soa mais a francês. Mas... Piangers. E acho que é engraçado você mentir já de cara para os seus ouvintes. Porque, não tenho dinheiro, diz ele, né? Bancou a minha passagem na TAP, classe executiva. Hotel 5 estrelas. Hotel 5 estrelas, eu venho, gravo e volto ao Brasil. Não tá barata a passagem, cerca de 2 mil euros, alguma coisa assim. Sim. E com limusine direto no aeroporto. Olha aí. Por isso é que eu não gravo mais a seguir a este. Já foi tudo. Vai ficar Esse é o único convidado da temporada. Exato. O Marcos, na realidade, está cá em Portugal, vem para o Rock in Rio para uma palestra, não é? Como é que se chama no Rock in Rio? Academy, exatamente. Eu já lá estive, acho que foi em 2018. E também networking. Vai fazer networking. Relacionar-se com empresas. É um passeio com muitos palestrantes brasileiros que estão passeando, conhecendo melhor o sistema de inovação aqui em Portugal e mergulhando no mundo do Rock in Rio. Né? Então, eu acho que é legal, interessante. É uma semana especial aí de... E aí fiz questão de vir a esse podcast que tanto aprecio. Convidado porque assim, eu conheci, eu só me cruzei com o Marcos uma vez quando eu estava na RFM, acho que foi em 2018. Foi para aí, foi quando tu vieste cá apresentar o teu livro, que cá ficou para o pai é top, não é? E o brasileiro é pai é o papai é pop. É pop. Porque o Marcos, tal como eu, ganha a vida a explorar os filhos. Mas de uma forma... Tantos artistas ganharam a vida explorando os pais, né? Também os traumas que os pais colocaram, né? Também é verdade. Eu gosto daquele cartoon da New Yorker, que é uma menina que foi muito bem criada pelos pais. E então a menina escreve aos pais: muito obrigado, papai e mamãe, por não me darem nenhum conteúdo para que eu virasse escritora. Claro. Né? Então toda a produção audiovisual e literária basicamente é um grito de reclamação a forma como a gente foi criado. Chegou a vez da gente adiantar as coisas e, quem sabe, produzir conteúdo com os nossos filhos, né? Eu acho que é as duas coisas, porque nós produzimos conteúdo com os nossos filhos ou filhas, porque tu também tens duas filhas. Meninas. Eu tenho. Que idade é que tens tuas? 17. Já? E 10. Porra. Posso te contar várias histórias sobre elas. Pois é isso, já lá vamos. E posso te contar como eu comecei a escrever sobre elas. Pois né? era porque na verdade eu não fazia conteúdo. Eu sou jornalista, cobria a Copa do Mundo, Olimpíadas, trabalhei com a Fátima Bernardes na Globo, trabalhava num programa de rádio também, chamado Pretinho Básico, um programa monstruoso. Se você está assistindo no YouTube e conhece o Pretinho Básico, deixe o comentário aqui embaixo. Deixa o like. Pode ficar tranquilo, pode escrever aqui embaixo no comentário. São vários os conteúdos que eu produzia, até que eu fui pai em 2005. E todos os meus amigos me diziam para eu não cuidar das minhas filhas. Como assim? Me diziam: isso é coisa de mulher que troca fralda, o que você vai fazer em casa? Vamos beber cerveja. Quantas vezes eu fui beber cerveja, né? E quantas vezes eu fui um mau pai, um mau marido, hoje olhando para trás, um mau homem. Eu escrevia sobre as minhas filhas do ponto de vista da solidão, velho. Eu me sentia solitário por não ter brothers, amigos que dissessem assim:
Amo meus filhos também, faço tudo que é para fazer com eles, levar na escola, trocar fralda, então, conversar mas tu não sentias que os teus amigos diziam-te isso tudo e tu fazias, ias na onda com eles? Sem dúvida. Muitas vezes mas fui. tu não sentias dentro de ti que estavas a fazer algo que era Sentia. errado? E a única forma que eu tinha de expressar era escrevendo. Eu escrevia sobre a maravilha de ser pai, a beleza do aprendizado com as crianças e sobre a vergonha de não saber como lidar com uma sociedade que diz que um homem que cuida de criança é menos homem. E por 10 anos eu deixei esses textos guardados na gaveta. 8 anos, eu mostrei para uma amiga, a amiga gostou, trabalhava no jornal, começou a publicar no jornal, do jornal começou a se criar alguns leitores e uma editora me ligou para publicar o livro foi publicado 10 anos depois da minha filha nascer, então em 2015, e aí sim se transforma numa referência para pais espalhados por todo o Brasil, e aí eu entendo que existem sim pais que cuidam dos filhos, ou seja, trocam fraldas. tu achavas que... Era uma vergonha. Mas achavas que estavas sozinho nessa luta interior? Tipo, eu não devia estar a fazer isto, mas se toda a gente me diz para eu estar a fazer, deve ser o normal. Exato. Eu achava. Não sei como é aqui em Portugal, mas no Brasil a gente tem pouco referencial do que é ser pai. A gente não vê isso em novelas, em filmes. Agora, nos últimos... 5, 10 anos, que a gente começa a ver umas produções audiovisuais. O Kevin Hart lançou um filme em que ele é um pai super participativo, um pai viúvo, não sei se você chegou a assistir. Como é que a gente tinha aquilo? Não é do teu tempo. Aquele 3 homens e um bebé. Isso é dos anos 80. Tem sempre um galã e ele se atrapalhando. Então aquilo não é o papel do homem, não, saca? Exato, Tá contando pra gente, aquilo não é do homem. Eles se viram, mas aquilo ali eles estão meio que com... Atrapalhões, não sabem fazer nada. Isso, eles não sabem de nada. E aí é assim que é o homem. Então o homem como pai, ele só pode ser... ele só pode atuar dentro de casa se ele for assim meio atrapalhado, meio desleixado, meio relaxado, trocar as roupas, fazer as coisas todas erradas, não se responsabilizar por levar na escola ou conversar com a professora, mas no Brasil ou lavar as fraldas. Há muito essa... Eu por acaso não tenho... Não sei, aqui... Eu acho que em Portugal há ainda muita ideia de a mulher é responsável por muita coisa e, por exemplo, se estamos a almoçar, a mulher é que tira a mesa e os homens ficam na conversa. Há muito essa coisa. A partilha de tarefas ainda não existe muito, não é uma coisa muito vincada, ainda se fala muito do homem ajudar, quando na verdade devia ser o partilhar, não é? Eu vou falar assim, é claro, mas eu acho que a gente já passou inclusive dessa discussão, assim, acho que a discussão ela fica mais sofisticada quando a gente entende que é o seguinte, né? Funciona um casamento assim, o pai pagando todas as contas e a mãe lavando a louça? Pode ser que funcione. Não sei. Pode ser que funcione, sabe? Pode ser que uma criança cresça feliz num lar em que o pai está muito feliz pagando as contas, é um pouco ausente, um pouco distante, e a mãe está muito feliz lavando a roupa, lavando a louça, e eu não tenho problema nenhum com essa família. Só que para mim não funcionou. Mas tu quando é que deu o clique? São vários cliques, né? São vários cliques. Sim, quando é que precisava de muito clique, Raminhos, porque se eu falo sobre... Chapada! Se eu falo sobre pai... amoroso, é porque eu fui desamoroso. Se eu falo sobre pai presente, atento, é porque eu fui desatento, fui ausente. Se eu falo sobre marido carinhoso, é porque eu fui distante. Sim. Com a minha esposa, fui um mau marido, um mau pai e um mau homem, olhando em retrospecto, né? A gente, não sei assim como você vê isso, mas se um gajo pega uma garrafa de uísque e vira aqui na nossa frente, a gente diz, pô, esse é macho, esse é homem, esse gajo é... Sim, para sair à noite. E se ele dirige rápido num carro e tira fino de tudo, isso é ser homem, isso é masculinidade. O que é ser isso? Isso é ser destrutivo, velho. O cara, ele se destrói... Sim. O tempo todo, muitas vezes para provar para os outros que ele é forte, masculino. E ele acaba destruindo todo mundo que está ao redor dele.
Sim, sim. Então é um cara que tem medo de relacionamento, medo de cuidar dos filhos de forma efetiva, né? Ele tem medo de ser visto como alguém que é mandado pela esposa. Ele tem uma série de medos. Tem medo de chorar, não é? Medo de chorar, medo de dizer eu te amo, medo de se abrir, medo de dizer que tem medo. Tenho depressão, tenho medo, tenho ansiedade. Sim. Por quê? Porque isso é ser fraco. E eu acho que a pessoa que reconhece suas fraquezas é a pessoa mais forte do mundo. Eu digo exatamente a mesma coisa. Eu acho que, às vezes, quando as pessoas me dizem assim, que não procuram ajuda porque acham que é um sinal de fraqueza, e eu digo, mas uma pessoa que quer se compreender, que se quer entender, que vai mexer em histórias suas, é a pessoa mais corajosa. Porque ter a coragem de querer saber mais porque é que está assim, ou querer resolver a situação em que está, não tens maior prova de coragem. É exatamente o contrário. E eu demorei, velho, pra entender que eu sou mais homem quando eu sou bem sensível. Achas que isso quando eu me visto de princesa, entendeu? Eu sou mais homem. Sou mais homem pela coragem, entendeu? Pela coragem, porque isso não quer dizer porra nenhuma. Não te classifica como nada. Eu ainda, olha, só estava a dizer à minha mais pequenina, de 6 anos, eu ia sair de casa para uma reunião e ela assim, pai, posso-te maquilhar? E eu assim, olha, agora não me dá jeito que eu vou para uma reunião. E ela assim, mas vais mais bonito. E eu, deixa estar. Talvez não, mas quando eu chegar a casa, podes-me pintar as unhas. E ela, podes-me pintar as unhas. Pronto, e ela pinta as unhas. Fica contente, é um momento engraçado. Estamos ali os dois, ela pinta-me as unhas. Eu não vou tirar logo o verniz. Fico com o verniz porque às vezes há espiada e tudo. E seguem. Vai, estou-me a cagar para que venham ainda. Eu acho que já não vêm muito essas bocas que nós chamamos aqui de dizer unhas pintadas. Acho que já não vem muito. Mas mesmo que venha, eu estou nem aí. A minha bronca, eu acho que o que aconteceu nos últimos anos, ainda mais com rede social, é que, então, eu tendo esse discurso, alguns homens acham, então, que, poxa, eu tô sendo feminista, né? E eu acho que, num certo sentido, eu tô sendo feminista, tô alinhado com os movimentos feministas que buscam uma emancipação, ou, a minha melhor definição de feminismo, a crença radical de que a mulher é uma pessoa. Pra mim, isso é feminismo. Sacou? Sim, eu sou feminista quando eu digo, cara, é uma pessoa, entendeu? Não é por por que eu tenho que, sei lá, por que eu tenho que dividir as coisas em casa? Por que eu tenho que dividir as coisas? Porque é uma pessoa, cara. Respeita essa pessoa, entendeu? Então, quando a gente vê em rede social essa polarização, a minha busca justamente é essa. Existem tantos movimentos buscando empoderamento individual. O empoderamento das mulheres, o empoderamento das crianças, o empoderamento, que seja, dos pais. Sim. A minha busca é por empoderamento relacional, para que a gente entenda que a gente juntos tem que achar caminhos para ser feliz junto, e assim a gente vai ser feliz. Porque não existe família feliz que só a mulher é feliz também, velho. Que o cara faz tudo pela casa e pelos filhos e paga as contas, e a mulher tá assim que eu gosto. E o cara é um serviçal. Yeah. E não existe, obviamente, na configuração mais tradicional, que a mulher é a serviçal. Lamentavelmente, a mulher muitas vezes é um serviçal da família, do homem, das crianças. Essa busca por equilíbrio... E vivem aí, muitas vezes, numa falsa verdade, ou convencem-se que está tudo bem. Não é? Não achas? Convencem-se que... Muitas vezes as mulheres acham que, não, assim é que está bem, por mim está bem, por mim não há problema. E eles também entram muito nesse registro. Você que trabalha com saúde mental sabe, algumas pessoas elas realmente escondem aquilo que elas sentem e passam anos em casamentos frustrados. Agora eu quero acreditar também que existem pessoas em configurações tradicionais que são felizes. Tá entendendo? Sim, cada um no seu tempo. Cada um no seu tempo. Cada um vai descobrindo, tá funcionando, não tá funcionando. Aquela família clássica, e aí eu digo que é clássica porque o que eu mais vejo ao meu redor, que é um homem que mais trabalha e que é o provedor da casa, a mulher que cuida de tudo, responsável pela... o que eu mais vejo é isso
deteriorando a saúde mental das pessoas. O que eu mais vejo é essa mulher ficando muito fragilizada e esse homem, eventualmente, burnout, estresse, solidão, traição, né? Pular cerca no casamento, né? Trair a esposa. Então, essa configuração é uma configuração que, assim, que você olha ao redor, amigos, conhecidos, histórias, e aí, a partir daí, você pensa, poxa, como é que eu posso construir uma família que seja equilibrado, feliz, todo mundo esteja bem, não para mostrar na internet, mas para a gente ser feliz genuinamente. Tu achas que o facto de também teres demorado a chegar a esses cliques está relacionado com o facto de teres sido educado só pela tua mãe? Acho que sim. Me falam assim, você é um pai muito amoroso porque não teve pai. E eu digo que é ao contrário. Eu errei pra caramba porque eu não tive pai. Se eu tivesse tido um pai atento, carinhoso, presente, esse cara ia me dizer, mano, vem aqui, vou te explicar como é que é ser homem, vou te explicar o que é ser um bom namorado, vou te explicar o que é ser um bom marido, porque você só vai ser um bom pai se você for um bom marido, um bom homem. E aí lá pra frente eu ia chegar pra Anitta e pra Aurora e ia ser um pai muito melhor do que eu fui, melhor do que eu sou hoje. Hoje, com todos esses cliques acontecendo, eu tenho convicção de que eu seria muito melhor se eu tivesse alguém para me dizer. É assim que faz. Mas eu, por outro lado, tive um pai que eu acho que também funciona de outra maneira. Eu também tive um pai que foi ausente e que... te inspirou a fazer o contrário. Também acho que acaba por ser muitas vezes um clássico. Claro. Não é? Que me inspirou a fazer o contrário. Embora também há muitos casos que é um pai, por exemplo, demasiado autoritário, que te obriga a fazer certas coisas, e há filhos que crescem e replicam exatamente isso também. Porque acham e dizem naquele género, mas eu cresci bem, eu estou bem, isto fez-me bem. Agora, olha que coisa maravilhosa. Olha só como é simples o cálculo, né? Acontecem de pais muito autoritários gerarem filhos que então ou replicam ou contrariam. Certo? Percebem, não funcionou. Eu não vou bater no meu filho. Ou pensam, eu apanhei. Mas fez-me bem. E apanhei muito. E eu só bato um pouco no meu filho. Geralmente é isso. Sim. Meu pai me dava um soco na cara, eu só dou um tapa. Né? Minha mãe me dava com vara, eu só dou com, sei lá, com a própria roupa da criança. Com chinelo. Com chinelo. Né? Então eu estou diminuindo. Esse pai que continua o autoritarismo, ele sente ainda que a criança é uma ingrata. Por ele diminuir a violência e a criança ainda achar que ele está sendo violento. E tens tu muita sorte, porque se fosse com o teu avô... Exato! Não levavas mais. Agora, olha que coisa mágica. E assim, algo simples. A criança que recebe amor, ela nunca faz o contrário com os filhos. Claro. Olha que interessante. O pai que é violento, o filho pode ser violento também, um pouquinho menos, ou então fazer o contrário. Não vou ser violento, vou ser afetuoso. A criança que recebe só afeto nunca vai experimentar violência. Olha que coisa maravilhosa. Olha que clareza quando você olha para isso. Que clareza que a gente tem. Como é o certo criar, né? É clareza, mas também tem a ver com algo. Tens que ter algum autoconhecimento. Queres mais água? Mais vodka. Depois aí mais água. Se tiver. Não precisa. Se for incomodar, não precisa. Não precisa. Há uma coisa curiosa, que é preciso ter algum nível de autoconhecimento também para entender que aquela educação não fez bem. Porque, por exemplo, como é que eu hei de explicar? Não é que o meu pai me tenha e os meus pais não é que me tenham educado mal, deram-me muitos valores que foram muito bons e que fazem sentido, mas eu prefiro que as minhas filhas não gastem dinheiro em psicólogos. Claro. Do que... Dinheirista novamente, tá vendo, audiência? Só pensa em dinheiro, Raminhos. Não gastem dinheiro em psicólogo, do que tenham um bom curso, que sejam excelentes diretoras de empresas, que se deem com as melhores elites. Pá, para mim não faz sentido, porque eu sei o que é que isso me faz sentir a mim. Eu sei o que eu passei. Eu sei que preferia que isso não me tivesse sido dado. Não é?
É isso. Tem um educador muito antigo, não sei se você conhece, o Alexander Sunderland Neal, né? Ele fundou uma escola chamada Summerhill, nos arredores de Londres. Sim. Isso foi no começo do século passado, imagina, né? Uma escola com mais de 100 anos de existência, que liberava os alunos para estudar o que quisessem, na hora que quisessem. Era uma escola democrática, é o nome que a gente dá no Brasil. Nós cá temos a Escola da Ponte, que é uma escola muito famosa também no Norte, e também há outro nome, mas as minhas filhas andam nesse tipo de ensino. E é um livro de 1950 que continua revolucionário até hoje. E o que ele fala é isso. O nome do livro é Liberdade Sem Medo. Quando você cria bem uma criança com afeto, né? A defesa dele é essa. Não sei se ela vai ser advogada, se vai ser CEO, se vai ser diplomata, ou se vai trabalhar numa padaria, vai ter um lava rápido, vai trabalhar no posto de gasolina. Só sei que ela vai ser feliz. Só sei que ela vai estar tranquila, vai ter um nível de autoconhecimento que vai capacitar ela para estar feliz, onde ela estiver. Me parece muito mais inteligente a gente andar por esse caminho do que andar por um caminho de competitividade, agressão, falta de presença e afeto. Mas, curiosamente... Porque talvez eles virem CEOs e diplomatas sem o principal. Sim. E depois como nós dizemos cá, é uma pescadinha de rabo na boca. Uma pescada é um peixe, rabo na boca faz um círculo. Certo. Portanto, não sai do mesmo. Certo. Mas eu, ao mesmo tempo, não achas que essas decisões desses pais não é também uma má ideia de amor? Absolutamente porque eles querem proteger os filhos. É absolutamente. Do mundo. Na cabeça deles estão a proteger o filho da agressão e da agressividade que é o mundo. Portanto, estão a prepará-los para um mundo negro e pesado, então tem que ter casca grossa, não é? Aí eu convido, né, todo mundo a pesquisar quem são as pessoas assim, você acha que são as pessoas de maior sucesso que você conhece, né? Você olha ao redor e pensa, não estou falando de dinheiro, mas pode ser dinheiro também. Pode ser dinheiro também, pode ser uma pessoa que tem uma família feliz, pode ser uma pessoa que não tem muito dinheiro, mas que é feliz surfando, e você olha para aquela pessoa e pensa que aquele cara é um sucesso, consegue surfar em dia de semana, né? Ou um cara que trabalha com comédia e podcast, é um sucesso, ganha dinheiro pra caramba, é um sucesso. Sim. Qualquer pessoa de sucesso é uma pessoa que acredita nela mesma, acredita em mim, acho que eu consigo fazer, acredita nos outros. Diz assim, eu acho que eu consigo formar um time bom aqui. Eu acredito nela, acho que eu confio no outro. E acredita no futuro. Não, o futuro vai ser melhor. Essa pessoa que não tem medo da aventura, né? Da aventura. Sim, a palavra da vida, que a aventura, que é isso, que a vida é isso, é uma aventura. Muitas vezes a gente tem o medo, e o medo nos leva a gente a oprimir o nosso filho. Medo de como o mundo vai tratar o nosso filho. O cara tem medo do que o nosso filho vai encontrar no mercado de trabalho. Tem medo do que o nosso filho vai ver na escola, do bullying. Então eu já vou oprimir meu filho aqui, porque eu tenho medo. E o meu convite é um convite para coragem. Tenha a coragem de criar o seu filho para ele acreditar nele, para ele acreditar no outro e para ele acreditar no futuro. A gente cria nossos filhos pro medo. A gente diz, não fala com estranho, não pega a bala de pessoa que não sai sozinho por aí, não sobe nesse muro. Sim. A gente não cria os nossos filhos para coragem. Vai, você consegue. Vai, o outro é bom. Se eu não estiver aqui, outras pessoas vão cuidar de você. Vai, amanhã vai ser melhor. Você faz o futuro. Vai que você vai fazer. Essa confiança, essa coragem de encarar a vida. Mas a coragem também mete medo. Mete. Não é? Mete. Mas a coragem não é suprimir o medo, né? A coragem não é anular o medo. A coragem é só pular essa cerca. Sim. Que a gente acha que é muito alta. O medo é isso. O medo é uma cerca que você olha de um lado e ela é gigantesca. Você pensa, eu nunca vou chegar do outro lado. E quando você pula, você olha para trás e caramba, era tão pequeno. Por que eu não pulei antes? O medo vai continuar sempre. O medo faz parte da coragem, né? O medo tá lá na coragem. A coragem só existe porque dentro dela tem o medo. E o medo continua lá. Depois você pula uma vez de paraquedas, você continua com medo na segunda vez. Mas por isso é que eu nunca saltei de paraquedas. É bonito isso, né? Faz muito sentido. Sabes que quando eu fui pai pela primeira vez, eu sempre tive a noção de que eu cometi muitos erros.
e cometo, e há coisas que me arrependo de ter feito, como provavelmente tu também. Muitas. Te arrependo. E é engraçado porque eu castigava-me muito mais do que agora. Eu sentia muito, és horrível, não prestas, marcaste, nunca mais fizeste aquilo, não devias ter feito. E eu hoje consigo compreender, felizmente as atitudes más e impulsivas já não são as mesmas, mas quando eu tenho, e quando sinto essa voz a vir, eu não, calma, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, é preciso ter compaixão para comigo também. E é dureza porque a gente é treinado para ser punitivista. Feito e tudo. E para punir o imperfeito. Sim. Desde pequeno. Você vai mal numa prova, punição 0, roda de ano, né? Para punir o imperfeito, para punir quem não alcançou a perfeição, né? Então você o tempo todo aprendeu a se punir também. Não, eu não fui perfeito. E eu gosto mais de imaginar que, ou pelo menos de aceitar que a vida é uma imperfeição o tempo todo, cara. E tudo errado e todo mundo. Todo mundo. É tudo maluco, sim. Tudo maluco, cara. É todo mundo cheio de trauma, cheio de angústia. É tudo. É assim mesmo. É assim mesmo. E abraçar isso já é em si um sentimento bom. Negar isso já é em si um sentimento ruim. Sim. Nesse processo de abraçar minhas imperfeições, eu mostro para os meus filhos, né, que é mais bonito você viver cheio de erro, machucado no joelho e se levantando no outro dia e dizendo, pô, aprendi com esse erro, pô, que bom que eu errei, porque agora amanhã eu vou estar melhor, do que nessa busca pela perfeição que nos leva, inclusive, a esconder nossos erros, nossos medos, nossas vulnerabilidades, e ao esconder, se tornar um ser humano incompleto. E muitas vezes são erros que só nós é que vemos. Que nem sequer nós achamos e que os outros... eu não gosto, eu sou assim, eu faço isto, e os outros nunca reparei. Que bonito isso, velho. Bonito pra caramba isso que você falou. Tá só porque você fica se culpando por um negócio que quando você fala, seu filho diz, não, pai, nem notei. Sim, e isso acontece, enquanto pai acontece muitas vezes. Lindo que você falou, cara. Porque eu me lembro da minha mãe se culpar muito de chegar atrasada nas apresentações escolares. Ela tinha que trabalhar e dar conta de tudo e chegar atrasada. E eu me lembro de não sentir, não tem problema. Ela chegava no final... O peso que nós colocamos nas costas... Ou eu já tinha Exato, eu já tinha me apresentado. Ela chegava, depois eu contava, já me apresentei, foi assim, assim, assado. Só ela ter vindo já era suficiente pra mim. Eu tenho isso muito claro no meu coração. E a minha mãe ficava se culpando porque ela não viu a apresentação, chegou atrasada. Eu fazia os vídeos com as miúdas e eu fui muito criticado. Houve gente que chamou-me de tudo e mais alguma coisa. Mau pai, queriam-me levar para a Comissão de Proteção de Menores, queriam tudo e mais alguma coisa. E os vídeos muitas vezes só replicavam brincadeiras que nós já tínhamos. Uhum. Mas eu comecei a duvidar também muitas vezes. Será que elas vão crescer e vão ficar tristes com isto? Será que elas vão crescer e vão odiar? Será que vão ser gozadas pelos amigos? Vão xingadas, né? Vão ser xingadas pelos amigos. E com as duas mais velhas, eu já disse isto muitas vezes. Depois deixei de dizer porque já não faz sentido. Mas eu dizia, olha, eu olho para trás e arrependo-me de ter feito alguns vídeos porque acho que vocês podem de alguma forma sentir-se mal a ver isto. E elas disseram exatamente isso. Não. A gente gosta de ver. Eu acho piada ver-me, com 11 anos, eu acho piada ver-me quando era pequena. E gosto de ver, e depois dizer assim, tu eras muito chato. Mas eu gosto, mas gostamos de ver. E isso tira também um pouco o peso, não é? Eu quando fui pai pela primeira vez, eu mudei de casa e o senhor que estava a pintar a casa tinha sido pai também eu tinha sido pai há uns 4, 5 meses e ele tinha sido pai há uns 10 ou 11 meses. E ele disse-me uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Ele disse assim, Raminhos, ser pai é colocar as mãos ao alto. No sentido seja o que Deus quiser. Seja o que Deus quiser. É colocar as mãos ao alto e tentar o melhor.
Eu digo que criança não é vaso, né? Às vezes a gente acha que criança é vaso, que a gente vai moldar a criança. Sim. Então o pai já vai, diz, desde pequeno você vai ouvir ópera para ser inteligente, nos primeiros anos já quer ensinar ele a falar, a ler, não sei o que, e você acha que é um vaso, e aí você vai jogar futebol, vai ser E criança, na verdade, não é vaso, é planta, né? Sim. É planta. O que a gente faz é só regar e cuidar para que tenha um pouquinho de sol, e não pode esquecer, tem que ficar ali em cima, tem que dar tem que melhorar essa terra aqui, e ela vai crescer, e às vezes é uma goiabeira, às vezes é um pinheiro, às vezes é uma paineira espinhosa, e o nosso papel é, independente do que aparecer ali, dizer, eu tô aqui para suportar, para dar todo o suporte, para dar todo o cuidado que eu posso dar por algo que eu me comprometi a fazer viver e se desenvolver da melhor forma possível, né? Eu acho que muitas vezes os pais acabam por... e tu estavas a falar nisso, e foi uma coisa que o meu pai fez muito, é projetar os medos. Projetam os próprios medos nos filhos. O facto do meu pai, por exemplo, eu tirei jornalismo também, fui jornalista, e o facto do meu pai, quando eu escolhi jornalismo, e ele dizer-me, jornalismo, isso não dá dinheiro. Tinha razão. Tinha razão. Mas é engraçado porque eu penso nisto e o que eu sinto ainda, não é sentir hoje, mas o que eu me lembro de sentir na altura foi eu dizer, pai, vou para jornalismo, e ele dizer-me aquilo e eu. Uhum. Sentir-me a fechar, sabes? Ou, cuidado, não faças isso. Vou ter aulas de não sei o quê, de karaté. Karaté, isso é muito perigoso. Mas eu percebo que eram medos dele. Eram medos dele. Sim. Medos dele. E o poder que o pai tem é muito grande, ou a mãe tem é muito grande. O nosso cérebro é formado nos primeiros anos de vida. 5, 7 anos a gente forma Sim. todo o nosso cérebro. Essas conexões neurais, essas construções de trauma, elas acontecem nesse período que a gente vai ouvindo dos nossos pais e aquilo vai ficando na nossa cabeça. Isso é perigoso, e isso não dá dinheiro. Eu tenho um amigo que é um dos DJs mais bem-sucedidos que eu conheço. Ele toca nos melhores casamentos de bilionários do mundo todo. Capri, Sicília, Grécia, Japão, ele viaja o mundo todo. Tocou para Bill Gates, Bill Clinton, Warren Buffett, tocou para casamentos de famílias. O pai deve adorar. O pai dizia, tu és um bobo da corte. Coisa horrível. E até hoje esse meu amigo, ele diz, eu sou só um bobo da corte. Eu olho pra ele e digo, meu irmão, você vive uma vida de sonho. Você já és um bobo da corte milionário, cara. Cara, você é um... Cara, mas ele não é um bobo da corte. Claro que ele não. faz a coisa que ele mais ama na vida. Ele faz a coisa que ele mais... Por muito tempo ele não ganhou dinheiro nenhum. Ele confiou num instinto, num ímpeto, numa vontade que ele tinha de ganhar dinheiro, pagar as contas. Colocar música. Uma coisa que ele ama, cara. Quando ele toca, ele se realiza. Lá no fundo, eu sou só um bobo da corte. Olha o poder que tem quando a gente ouve de um pai, ou quando a gente fala para um filho, o poder que a gente vai ter nos medos que a gente vai construir. De novo, o meu convite é que a gente não crie crianças com medo, para que a gente crie crianças com coragem. Eu acho que já contei esta história aqui. Para dar o exemplo do meu pai. O meu pai vibrava muito nisto, no medo. O meu pai é aquilo que a gente chama um arauto da desgraça. Tudo uma tragédia. Vai dar errado, vai dar errado. Vai dar merda. Antes de dar, vai dar merda, mas só vai acontecer daqui a 3 anos. Mas daqui a 3 anos vai dar merda. E uma vez, eu lembro, eu comprei uns patins em linha, à minha filha, e estava na casa dos meus pais. Ela coloca os patins, começa a andar, e o comentário do meu pai foi: foste comprar uns patins, olha que ela cai, parte a coluna, fica tetraplégica e vai passar a vida numa cadeira de rodas. Foi isso que ele disse. Que isso, cara? Isso, a miúda cara? Nem aí, muito pequena, andava a brincar, e eu fiquei assim, como é que é possível chegar... Ele já foi direto no resto da vida na cadeira de rodas, cara. Chegar a um patins. Este roteiro, como é que é possível chegar a esta história?
Foi direto no pior. Impressionante. E isto é só um exemplo. Era sempre muito neste... O meu pai era muito neste registro. Que isso, cara. Mas eu já partilhei isto aqui noutras histórias, mas para mim foi mesmo uma história muito importante. Eu, obviamente, sempre tive muita atenção com o meu pai e dava mal com o meu pai por causa disto. Estávamos sempre a discutir e uma vez a minha psicóloga disse-me para eu sentar o meu pai, ter uma conversa com ele e dizer-lhe tudo aquilo que ele me fez, o que é que me fez sentir. Mas não o acusar, contar como se fosse uma história. E eu cheguei ao pé do meu pai e disse que não me sentia amado, nunca ninguém me tinha dito que me amava, eu não podia fazer nada, todas as decisões pareciam que eram erradas. E o meu pai começou a chorar, eu nunca tinha visto o meu pai chorar, e ele disse-me aquilo que para mim mudou a minha vida, que foi, ele disse-me, eu não soube fazer as coisas de outra maneira. Eu não consegui fazer as coisas de outra maneira. E o meu pai saiu do Alentejo, vivia no Alentejo, veio para Lisboa 300 km com 12 anos para trabalhar sozinho e teve que construir a família a partir daí. É normal que uma criança com 12 anos a trabalhar, que toda a vida dele seja em torno do dinheiro e de olha que isto pode acontecer, olha que não vais-te divertir, não te podes divertir, tens é que proteger a tua família, não podes perder tempo com parvoíces, não podes... É muito curioso. Foi o que eu falei pro meu pai. Quando eu conheci meu pai biológico, eu apertei a mão dele e disse assim, eu sei que naquele momento você não conseguia fazer outra coisa. Você só conseguiu me abandonar. Que não foi nem eu acho que não é um abandono pessoal, né? Ele abandonou minha mãe grávida. Mas eu sei que naquele momento você não conseguia fazer outra coisa. Você tinha um contexto que você disse, não tô preparado, não quero. Tira essa criança, aborta, eu tô fora. Era o que ele tinha pra mim naquele momento, não é nada pessoal, sabe? Não tem... Aí, algumas pessoas me dizem, mas assim você tá perdoando o que tantos homens fazem aí. O Brasil tem 11 milhões de mães solteiras e tal, né? Mas a questão não é, eu posso estar perdoando, não tem problema. Posso estar perdoando. Ao mesmo tempo, eu estou trabalhando para mudar esse contexto, para que o contexto produza homens melhores, para que o contexto produza pais que entendem que o papel deles é criar. Se eu engravidei uma mulher, então eu vou me responsabilizar, eu vou assumir essa aventura que é criar um filho. Mas isso eu também perdoo o meu pai. Ele podia ter feito de outra maneira. Podia. Sim. Acho que podia. Ele podia ter melhorado muitas coisas. Mas, na verdade... Ele não soube. E isso leva-me a que me perdoe. Não estou a passar, como dizemos, um pano, não é? Mas o que me permite é que eu siga a minha vida. Sem pensar que estou assim por culpa dele, ou por culpa disto, ou por... foi o que aconteceu. Exato. Foi o que aconteceu. E eu acho que perdoando nossos pais, a gente perdoa a gente mesmo mais fácil. Sim. A gente olha a vida da perspectiva das nossas filhas que dizem assim... Pô, meu pai me deu o que ele conseguiu. Naquela época, naquele contexto, meu pai me deu o que ele conseguiu. Agora, minha busca, o meu trabalho é para melhorar o contexto. Para que no Brasil a gente tenha uma licença paternidade de mais de 5 dias, Raminhos. 5 dias a gente tem no Brasil. Quanto é que é aqui, sabes? Paternidade, 3 meses, não? Acho que é 3 meses. E aqui não chama licença paternidade, chama licença parental. Parental, sim. Mãe e pai entendem, por um recado governamental, que os dois são responsáveis. Não é só a mãe, é parental, é os dois. Então o pai também vai parar de trabalhar para cuidar da criança, esse momento tão especial, talvez o mais especial de todos. Se a gente quer uma sociedade melhor, a gente precisa cuidar bem dessas crianças. Eu sei que na Suécia é 480 dias, eu sei que na Coreia do Sul é mais de 1 ano. Na Coreia do Norte? Na Coreia do Norte não sei nem se tem. Eles fazem filho lá, não sei como se reproduzem. Exato. Pode falar isso aqui? Pode. Ser hackeado? Acho que pois, licença parental Portugal. Deixa eu ver o que é que diz aqui. Não. É obrigatório o pai gozar, sendo que gozar aqui sabes o que é que quer dizer, aproveitar, não é? Uma licença parental de 15 dias úteis. 15 dias úteis seguidos ou interpolados nos 30 dias a seguir ao nascimento do filho. Ou seja, durante os próximos 30 dias, tu podes tirar os 15 dias seguidos, ou tipo uma semana, depois vais trabalhar, depois outra semana. 5 daqueles dias devem ser gozados de modo consecutivo, imediatamente a seguir ao nascimento do filho.
Também É muito pouco também, então. Meu Deus. Mas espera aí, agora diz aquilo atualizado. Era fake news. Regras atualizadas. A internet é maravilhosa. O problema da internet... Tem uma frase ótima do Abraham Lincoln, né? Que ele diz: o problema da internet é que é impossível descobrir a autoria das frases. Licença parental inicial pode durar de 120 a 150 dias consecutivos. E podem ser usufruídos tanto por homens como por mulheres. Afinal, e podem ser partilhados pelos dois. Afinal, já está atualizado. Então são 120. 120 ou 150 dias. Tá. Tem mais a ver com o que eu imaginava. Mas eu por acaso, sempre... É muito curioso. Também, se calhar, pelo facto de ter sido educado por muitas mulheres, apesar das dificuldades de relacionamento, da minha mãe. Era a minha mãe, a minha irmã, a minha avó. Eu nunca tive essa questão de mudar as fraldas ou de... Para mim era perfeitamente normal e não me... Que bom. Mas tinha acessos de raiva. E eu cheguei a bater nas minhas filhas, palmadas no rabo, de me irritar. Quando eram muito pequenas, sabes, que aquele choro que não se compreende e cala-te, pá, eu hoje olho para trás e dói, é horrível. Acho que esse seria talvez um dos maiores arrependimentos que eu tenho. Quando eu lembro, quando eu peguei minha filha pequenininha no braço. Imagina, cara. Imagina, ela não fez com nenhuma intenção, ela tava, né? Eu te dou tudo. Mas ela não consegue, ela não tem autorregulação, o cérebro não tá preparado. E um adulto agarrando ela e pegando pelos braços, eu me arrependo profundamente, cara. E a sensação que vem depois? A sensação de arrependimento. Sim, E depois, ainda um pouquinho a médio prazo, a sensação de que essa agressividade não ensinou nada, não funciona. Não faz ela ser mais obediente. Olhas para isso agora? Eu olho com muito arrependimento. Quando me falaram que era possível educar sem castigo, eu achei que essas pessoas estavam malucas. Como assim, velho? Castigo é a única coisa que eu tenho como ferramenta para que as minhas filhas façam o que eu mando elas fazer. Eu achava que era doideira isso de combinar com os filhos umas regras de casa, de acertar as coisas, de conversar e explicar os motivos das regras ou dos combinados. Eu achava que era uma coisa de maluco isso. Até que um dia eu tentei experimentar. E para todo mundo que duvida dessas maluquices, hippie, né? Zen, yoga, exato, eu convido a experimentar, experimenta, vê se funciona. Porque se funcionar, cara, melhora demais. Eu senti que as minhas filhas, então, elas não tinham mais medo de mim. Então, elas se abriam mais, se conectavam mais comigo. As brigas, então, não tinha aquela quebra na família. As conversas tinham uma mais conexão. Elas faziam o que eu pedia porque me respeitavam. Me respeitavam porque eu era amoroso, não porque eu era autoritário. Então, me faziam o que eu pedia porque elas me admiravam, que é a única forma de educar qualquer criança. Sim. Ela tem que se inspirar em você. E pelo exemplo, claro. E vocês falam sobre tudo? Tudo. Tu pedes desculpa às tuas filhas? Peço. Muito. Eu também peço desculpa às tuas filhas. Eu falo com a minha filha mais velha. Minha filha tem 17 anos. Sim, porra, cara. já é adolescente. Pô, adolescente já é mulher, praticamente. Mano, com uma mulher, cara. Entendeu? E estamos falando sobre tudo. Sobre tudo. Entendeu? Coisas que são fáceis e coisas que são muito difíceis para um pai falar com a filha. Pois, eu sei. Então, pô, é um processo que a gente tem que... Um pai, ele tem que, acho que, quebrar todo, se desconstruir todo e olhar pro filho e dizer como é que eu me construo, então. E eu acho que há muita ideia errada também. E isso eu acho que talvez seja a ideia mais errada dos pais, homens portugueses, é que é o não mostrar fragilidade que é bom. Ou não mostrar que se está mal que é bom para os filhos. Uhum. E eu acho que não. Eu não sei quais são os números aqui, mas no Brasil a gente tem 95% dos homens é a população carcerária, 95% dos homens são moradores de rua, 95% dos acidentes de trânsito, os homens que causam, 95% das mortes violentas, dos assassinatos, homens que matam e homens que morrem, e os homens se suicidam 4 vezes mais do que mulheres. Pronto, lá está o problema, são os homens. Eu não acho só com mulheres. Eu não acho que o problema são os homens. Não acho mesmo. Claro. Eu acho que o problema é o contexto. O problema é como esses homens são criados, como Sim. você disse.
Sim. Eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte, eu sou forte. Sim. O único jeito de evitar isso aqui e isso daqui é o cara dizer, tô precisando de ajuda. Preciso falar sobre meu casamento, minha angústia, minha ansiedade, minha As minhas tristeza. filhas sabem quando eu estou mal. Porque eu primeiro não consigo disfarçar. E eu faço questão, porque eu próprio, agora já nem tanto, felizmente, mas quando tive momentos muito depressivos e em baixo, de obsessões muito presentes, eu desligo-me do mundo, fico... não estou lá. E eu lembro, por exemplo, uma coisa muito específica que eu estava muito mal e uma das minhas filhas veio ter comigo e disse-me, eu tenho medo que tu te faças mal. E isso para mim foi muito bom ela poder-me dizer isso. Porque era algo que eu também já fazíamos essa partilha e sentámos e conversámos os dois sobre o tema e estava tudo bem, e isso é uma constante em casa. Se eu estou mal eu digo, olha, hoje não estou bem, mas hei de estar, é um processo e faz parte. Não digo, olha, estou com ideias muito estranhas hoje. Sim. Porque eu sei que ao estar a fazer isto estou-lhes a dar a liberdade delas poderem fazer as mesmas partilhas. Exato. Porque para mim é o mais importante. Exato. E esse é o paradoxo da... Estavas quase a chorar. Tava. Tu quase me fez chorar, cara. Essa frase ela é muito forte. Eu sei. Quando uma criança fala pro pai, eu tenho medo que você... Eu falando ela já quase choro. Eu choro fácil, né, mano? Eu choro fácil. E essa é uma frase muito forte, muito forte. Muito duro e muito bonito como você conduziu, cara. É muito bonito como você se abriu pra sua família e pros outros, pro mundo, falando das suas vulnerabilidades, dificuldades, ansiedades, seus momentos mais difíceis. É muito poderoso porque você, com seu tamanho, sua capacidade de alcançar outras pessoas, vai salvar vidas. Você vai salvar caras que estavam pensando em fazer um mal para eles mesmos. Então é muito poderoso o que você está fazendo. E é muito bonito como você está criando sua família. Mas eu acho que é o mais importante, quer o teu trabalho, quer o meu e de outras pessoas, é exatamente mostrar que é normal. Sim. É normal. Nós estarmos em sítios maus, muitas vezes. É normal. É aquilo que tu estavas a dizer. É normal ser imperfeito, é normal cometer erros, é normal não saber fazer as coisas, é normal não saber ser mãe e não saber ser pai. Tu já ouviste a nova música do Arcade Fire? Qual? Não deve ter. Unconditional. É linda demais. Incondicional. O cara fez pro filho. E ele diz assim... Depois você acha a letra aí. Sim. Filho, quando você estiver bem triste, isso é normal, filho. É normal. Todo mundo fica triste. Todo mundo se sente mal. E eu vou estar aqui por você. Eu vou te dar... eu vou te dar o meu coração. I give my heart and my precious time. Eu vou te dar o meu coração e eu vou te dar o meu tempo precioso. Eu vou te dar o meu tempo precioso. Eu vou te dar o meu tempo precioso. É normal. É normal. E você vai se construir essa pessoa forte que os nossos pais mais autoritários queriam que a gente fosse. Você vai se construir esse ser humano forte quando você aceitar. É normal ser fraco. Esse é o grande, é a beleza. Porque a noção de fraca... É normal se sentir fraco. Sim, mas a noção de fraco é que está errada. Sim. É porque o que é fraco? É algo que é frágil. O que é frágil? É algo que quebra fácil. Então a gente tem uma taça de cristal em que a gente decide assim, eu vou acimentar essa taça de cristal. Eu vou botar cimento ao redor das taças. Que é não para partir. E aí você não tem mais uma taça de cristal. Você não tem mais a sua essência. Você não tem aquilo que você é de fato. Sim. Você é isso aqui. Se bater muito forte, quebra mesmo. Um monte de rachadura. É o que a gente chama de trauma. Bate e dói. E às vezes você não consegue formar uma família, ou seja, você não consegue ter a função de uma taça de cristal. Você enche ela e vaza. Você não consegue ser um ser humano que é funcional justamente por esse soco, essa agressão. Que a pessoa que dizia que mais te amava, seu pai, sua mãe, deu. Pra dizer, tô te preparando. Sim.
Esse é um processo que é um processo assim de muita dor, cara. Muita dor. Mas quando a dor ela é compartilhada, ela fica mais fácil. É muito duro quando eu olho no Instagram e vejo que tá todo mundo muito bem. Todo mundo tá na Europa viajando, velho. Eu não posto foto de viagem. Eu tô aqui em Portugal uma semana. Ontem eu tava... Ontem, não fizeste nada. Ontem eu tava... Não foi nada. Não posto nada. Eu tava no rooftop do Mama. No rooftop do Mama. Eu tava ontem. Vinho e comida e presunto. Por que eu vou postar isso, cara? Porque alguém vai ver lá e vai dizer, caraca, velho, a vida do cara é maravilhosa, a minha é uma merda. Eu não quero que ninguém se sinta assim, velho. Não quero que ninguém se sinta assim. Eu quero que as pessoas saibam que eu sou desse tamanhinho aqui, cara. Desse tamanho. Eventualmente a vida me coloca num lugar que eu fico grandão, mas eu sei que o meu lugar mesmo é aqui, junto com você. Junto com todo mundo. Já fui palestrar em eventos que me colocaram num hotel 5 estrelas, suíte presidencial com 5 quartos, vista, open bar, drinks. Me senti aqui. Uma semana depois eu estava no interior do Mato Grosso palestrando para uma empresa pequena num hotel que tinha uma cama e o chuveiro era só um cano branco que saía. As paredes não tinham nem tinta, cara, era tijolo. Eu deitei naquela cama e pensei, é isso aqui que eu sou. Por que eu vou reclamar? É aqui o meu lugar, velho. Eventualmente a vida nos dá esse presente de dizer, pô, aqui eu agradeço. Aqui também, cara. É isso aí. Sim. Eu gosto muito de estar perto de outras pessoas que falam das suas dores, porque é o jeito de eu aprender também com as minhas. Era isso que eu ia dizer, é assim que tu descobres. É assim que tu descobre que tu não tá sozinho. Sim, descobres que não estás sozinho e que descobres... Quando eu tenho alguém, seja homem ou mulher, que vai ser pai, a primeira coisa que eu digo há duas coisas que eu digo. Eu sei que já ouviste que as pessoas dizerem que a tua vida vai mudar e que tu disseste, vai, mas não vai mudar assim muito. Vai mudar tudo. Acredita mesmo nisso. E depois o que eu digo logo a seguir é, vais cometer muitos erros, mas está tudo bem. Está tudo bem. Está tudo bem, meu. Não te castigas por algo que tu não sabes. Está tudo bem. E acho que a terceira coisa é, também um clichê, passa rápido. Como dizia Chico Xavier, tudo passa. Tudo passa. E passa rápido. Sim, isso passa muito rápido. Eu vejo a foto das minhas filhas menores, mais jovens e penso, não aproveitei tudo que eu podia. Tu não tens, isto já é uma parte mais obsessiva minha, tu não tens medo de morrer e delas ficarem cá? Eu acho um desperdício eu morrer. Mas vai acontecer. É um desperdício para todos. É um desperdício para todos nós. Não tenho, cara. Não tenho. Porque eu acho que a morte não é o contrário da vida. A morte é o contrário de nascimento. Então, para mim não faz diferença a quantidade de dias na minha vida, faz diferença a quantidade de vida nos meus dias. Eu acho que o meu escritor favorito chama Kurt Vonnegut, é um escritor de ficção científica. É um escritor que fez muito livro falando sobre a esquisitice dos seres humanos. E uma das esquisitices dos seres humanos é essa aversão à morte. E ele criou, então, uma civilização alienígena que, para eles, o tempo é circular, tudo acontece ao mesmo tempo, e que a vida de uma pessoa é como uma montanha. É uma montanha. Sobe. Desce. É uma montanha. E você vai dizer, onde que a montanha morre? Como assim morre? Montanha morre? Montanha não morre. Ela acaba? Ela acaba. Aqui ela começa, lá do outro lado ela acaba, mas pode ser que lá ela começa, aqui ela acaba. Ela é só uma montanha, cara. A nossa vida é só esse quadro que a gente pintou por um tempo. E ele terminou de ser pintado. Eu não tenho nenhuma aversão assim à ideia da morte, justamente por isso, porque eu acho que se eu morresse agora, nesse exato momento, foi bonito, cara. Foi bonito. Mas o que eu penso é nas minhas filhas. Sabes? Eu penso no que é que elas vão sentir.
E isso, Cara, eu sei que eu vou imaginar. Isto resulta da ansiedade também. Eu vou imaginar o que as percebes? suas filhas. Eu vou imaginar daqui, vamos supor que tu morra agora e que daqui a 20 anos as suas filhas elas falem a seguinte frase, que eu acho que não é difícil disso acontecer. Meu pai era incrível. Meu pai me criou de uma forma super divertida. Meu pai fazia vídeos comigo quando a gente era pequeno. Meu pai falava sobre como era criar a gente. Meu pai me falava dos medos que ele tinha. Uma vez ele me disse que ele tinha medos e eu fiquei angustiada porque ele podia ir embora. E eu disse que eu tinha medo que ele fizesse alguma coisa com ele mesmo. Mas ele era um cara incrível. Ele me ensinou a entender como eu sou por dentro e ele me ensinou a lidar com os meus próprios medos. Ele me ensinou a ser melhor irmã, a cuidar bem das minhas irmãs. E hoje, depois dele ter ido embora, a gente faz esse papel umas para as outras, junto com a minha mãe. Eu não acho difícil essas serem frases que saem da boca das suas filhas. Porque eu não choro em público. Eu choro muito fácil, cara. Eu choro muito fácil. E eu não falo tudo isso de forma performática, não, tá? Eu não tô falando Mas isso pra te emocionar. Eu sei, mas faz sentido. Eu nunca tinha pensado assim. Porque eu me lembro... Eu tenho medo, o que eu tenho medo, e isto era uma razão pelo qual eu fazia os vídeos, eu tinha medo que as minhas filhas se esquecessem de mim. Sabe por quê que eu tenho essa convicção, que eu tenho te falando essas coisas? Fiz uma palestra, fila, né? Depois, conversa, autógrafo, foto, uma fila longa, e uma menina ficou sentada assim, não pegou a fila, né? Mas ela vinha e tal, só que não ficou na fila. Atende de todo mundo. Quando acaba a fila, você já fez muitos eventos, o que acontece? Sempre aparece o último. O último, agora a última foto e tal. Aí acabava esse último, vinha um outro, agora o último, agora o último mesmo e tal. E ela lá sentada esperando. Todo mundo foi embora, ela veio falar comigo, Pianges, queria te falar do meu pai. Meu pai já morreu e o meu pai era foda. Ou como vocês dizem aqui, lixeiro? Não. Fiche. Fiche ou lixado. Lixado. Não é? Mas lixado é... Um cara bom. Não, isso é mau. Mau? Não, me confundi todo, pô. A história era bonita. Estraguei a história. Mas o foda a gente... A menina falou pra mim, meu pai era incrível, cara. Meu pai era incrível. E falou que isso e aquilo, e criou ela bem e faleceu. E eu olhei pra ela e disse assim, cara, o meu sonho é que um dia minhas filhas falem isso depois de eu ter ido embora pra qualquer pessoa, velho. Qualquer pessoa, pô, meu pai era animal. Foi demais, as lembranças que eu tenho dele são legais. Então, assim, como é que a gente vai fazer isso? Fazendo o que a gente já faz, mano. Isso pode ser também uma boa perspectiva, mas não é uma boa perspectiva, um bom incentivo para quem quer ser bom pai, é pensar exatamente como é que quer que as filhas ou os filhos falem deles quando eles não estiverem cá. Acho que sim. Não é? Você falou uma coisa bonita agora, porque às vezes a gente vive a vida como os nossos pais querem que a gente viva. Sim. E é mais bonito, como você disse, viver a vida como a gente quer que os nossos filhos se lembrem da gente. Sim. Meu pai era corajoso. Meu pai me ensinou a ser corajoso. É verdade. É bonito isso que você falou, porque às vezes a gente fica, né, só olhando pro... vivendo a vida. Não, meu pai quer que eu seja médico. Meu pai quer que eu seja advogado. Né? Aí minha filha, o que a minha filha quer? Que eu seja brincalhão, que eu seja divertido, que eu seja atento, né? Que eu seja honesto, que eu seja gentil, que eu seja bom com a minha mãe, né? Sabes, a minha filha mais velha, no outro dia nós íamos no carro, ela é muito boa aluna, vai para o 7º ano, ela tem, não sei como é que vocês chamam lá, ela vai fazer 12, 7º ano. 7º ano, é assim que a gente chama. 7º ano. Isso é estúpido. Não sei como vocês chamam copo lá. Exato, é isso. Cão, não sei se vocês sabem o que é um cão, não sei como é que chamam. Eu não sei se no Brasil fazem au. Exato. E nós íamos no carro, eu ia levá-la ao colégio, e ela levava uma caixinha com uns bolinhos, uns queques, que ela tinha feito para oferecer aos professores que já não ia ter para o ano a seguir. E aquilo, e eu pensei, é isto? É isto? E disse-lhe, eu prefiro 1000 vezes que tu faças isto, e de livre vontade, porque ninguém te disse para tu fazeres isto,
porque sentes que é o importante, do que me trazeres 90%, 95%. Isto é o que te vai levar para a vida. São os queques, são os bolos. Não é a nota. É isto que te vai construir, é isto que te vai levar para a frente. É isso que tu vai levar para Graças. frente. É isso. E às vezes na escola a gente é treinado para não desenvolver isso, né? A escola seria o ambiente para isso. Pra gente aprender a brincar. Qual é a cura da polarização? Tá todo mundo muito polarizado, direita, esquerda. É criança brincar mais. Na brincadeira você negocia, aprende política, se rala, levanta resiliência. Mais brincadeira, menos nota. Mais brincar com pessoas diferentes de todos os tipos. Mais conversar. Na escola, às vezes, o professor fala que o único problema da criança é que é muito conversadeira. Problema, meu irmão! Você ganha vida falando, eu ganho vida falando. Se comunicar é maravilhoso. Mas era o meu problema. Olha aí, cara. Olha aí. Você conhece os Gêmeos? Os Gêmeos, artistas grafiteiros brasileiros? Não. Eles fazem grafites maravilhosos no mundo todo. E eles agora fizeram uma exposição de arte em museus. Grafites incríveis. Só que nessa exposição eles levaram os cadernos de escola. E no caderno de escola tem as frases da professora. Não prestam atenção, nunca serão nada na vida, não fazem nada, só ficam desenhando. E agora, olha... Os caras são os maiores artistas do planeta agora, velho, entende? Então é isso. O que essa professora tinha? Medo. O mundo não vai tratar bem essas crianças, elas têm que ser duro agora. Mas eu acho que há uma coisa importante aqui, mesmo que eles não fossem os melhores artistas do mundo e que mesmo não tivessem sucesso, mas se estivessem a fazer aquilo que lhes dá prazer e estivessem bem com isso, está tudo bem. DJ, meu amigo, você tocou no ponto que eu acho que é fundamental também. Exatamente, mesmo que não fossem os melhores. Exato, porque não tem que ser sinal de sucesso. Mas sendo os melhores, são exemplo para essas professoras que consideram sucesso uma coisa tão importante, certo? Sim. Então olham para eles e dizem, vamos fazer uma escola para quem quer realmente tirar 10? Não tem problema tirar 10. Acho que é importante para quem quer decorar, para quem quer trabalhar com exatas, não é importante. Dizer, porque lá está, o que eu digo, isso provavelmente é o que tu dizes às tuas filhas, mas o que eu digo é assim, não é tirar boas notas ou más notas, tu tens que fazer o teu trabalho, que é estudar, compreenderes a matéria, dares o teu máximo. Se tens boa nota ou má nota, já é outra coisa totalmente diferente. Não tem nada a ver com isso. Exato. Tu tens que perceber que da tua parte tu fizeste o que era possível. E isso é o que tu vais fazer o resto da tua vida. É fazer o que é possível. O resultado, foda-se. Adorei essa frase, Raminhos. Essa frase é maravilhosa. Leva para as tuas coisas. Tu vai fazer pro resto da vida o que for possível. Lindo, irmão. Lindo, irmão. Lindo, é isso aí. É isso que você vai fazer pro resto da vida. Um pai me contou uma vez, né? O filho não tirava boas notas, então ele botou em vários esportes para ver se ele fazia alguma coisa e ele começou a ir bem no judô, na luta. E aí era o dia da apresentação, os pais todos foram ver os filhos lutarem judô e eles separaram os dois melhores, e o filho dele era um dos melhores, para criar equipes, para então se enfrentarem. E o filho desse pai que me contou, foi o primeiro, tirou para o ímpar lá, escolhe o primeiro. Ele escolheu um gordinho. Aí o outro escolheu um bom. Um bom. E aí o filho desse pai, o segundo, escolheu um outro lá que era ruim. Um magrelo, altão. E fez um time todo com os esquisitos. E o outro lado só com os melhores alunos. E um por um, o time do filho desse pai que me contou foi sendo derrotado. Um por um, cara. Um por um. E o pai depois no carro virou pro filho e disse, mas filho, tu tinha que escolher os melhores. E o filho disse pro pai, mas pai, se eles não estão lutando bem, é meu papel ajudar eles a melhorar. Eu escolhi eles porque eles ainda não sabem, eu estava ali ajudando eles. O filho falando pro pai. É o que você acabou de falar. O que fica dessa relação escolar, dessa formação, são os bolinhos, cara. Não vai ser o 10 em matemática, não vai ser o 95%. Vai ser essa capacidade de desenvolver empatia, generosidade, bondade, abertura, né?
pro diferente. E outra coisa, a gente já está aqui há 1 hora, não é? Outra coisa que me faz confusão é os pais que acham que não têm nada a aprender com os filhos. Porra, olha, está o livro da minha mulher, tudo o que aprendi com as minhas filhas. Não a quero estar a promover. E são só histórias engraçadas, mas tem aqui... Olha, uma das histórias mais engraçadas é... vê se eu não me engano, com a minha filha do meio, em que ela, quando está no prato, geralmente ela come sempre primeiro o que gosta mais e não faz o contrário, porque geralmente tu fazes o contrário, não é? Uhum. Tu comes primeiro o que não gostas para saboreares no fim o que gostas, e ela faz ao contrário, ela come o que gosta mais e depois come o resto. E a mãe perguntou porque é que ela fazia isso, e ela disse, mas porquê é que eu hei de estar a guardar o melhor para o fim? Se eu posso usufruir do que é bom, para que é que eu vou estar a guardar o melhor para o fim? E é verdade, às vezes nós estamos se tu pensares, sabemos, eu posso fazer isto, mas não vou fazer, agora não, vou deixar aquilo ali. Não vou fazer isto aqui, que é mais cansativo, não sei o quê, e depois é que vou usar aquilo. Mas para quê? Eu tenho um amigo que ele é muito, muito rico, e ele comprou uma vez um vinho muito caro, e o vendedor de vinho disse para ele, bebe logo. Eu já vi muita gente comprando, guardando e não bebendo. Por que eu não posso usufruir, né? Por que eu não posso usufruir logo disso? E eu acho que há muitos pais que é isso, que acham que não têm nada a aprender com os filhos. Muito. Olha a lição que esse puto, como nós dizemos aqui, puto lá no Brasil é outra coisa. Outra coisa. Que esse miúdo deu ao pai. Muito grande. Não é? É do caralho. O que é que as tuas Tem filhas uma já te frase, ensinaram? tem uma frase que eu adoro, que é ninguém é grande demais que não possa aprender e ninguém é pequeno demais que não possa ensinar. Claro. Né? Crianças peculiares, né? Crianças com Down, crianças com autismo. Uma vez um pai, Marcos Mignon, Sim. ele me disse uma frase que eu fiquei muito impactado. Ele disse, eu tenho pena de quem não tem um filho autista. E as pessoas podem achar isso. Como é que é possível dizer uma coisa dessas? Como é que... Ele disse, cara, é uma pena que não tem uma criança autista em todas as famílias, porque ele me ensina tanto. O Mion falou isso. Na primeira vez que eu ouvi, eu fiquei muito impactado, do tipo... Sabe aquele sentimento mas é uma criança que dá mais trabalho, é uma criança que exige mais atenção, uma criança que precisa de terapia, uma criança que precisa de um corpo de especialistas... Mas depois eu fui entendendo, é isso. A criança ensina tanta coisa e a gente quer expulsar o diferente. A gente quer que a criação do filho seja só um processo automatizado. Não, eu pego na escola, entrego na escola, eu pego da escola, levo para casa, ele janta, daí ele dorme. Eu quero que você durma às 8, faça a tarefa, né, um pouquinho antes às 7, tome banho às 6, né? A gente vai organizando como se fosse possível ter um robozinho dentro de casa e assim a gente é pai pro resto da vida sem se estressar muito. Quando a beleza da criação dos filhos é justamente essa imprevisibilidade, essa bagunça e esse aprendizado constante que a gente só tem se prestar atenção, né? Se olhar para eles. Dizer, repete isso para mim, que eu não sei se eu entendi. Né? Me explica melhor isso aí. Sim, minhas filhas me ensinaram tudo. Como eu já te disse, eu só falo sobre pai presente porque a minha filha me puxou a camisa e disse, pai, onde é que tá você? Você tá viajando demais. Tá trabalhando demais. Uma vez eu briguei com a minha filha e a minha filha me olhou bem e disse assim, pai, você já notou que quando você briga comigo, na verdade você tá brigando com você mesmo quando você tinha a minha idade? E tu, ok, obrigado, boa noite. Boa noite, reencarnação do Freud. Caraca! Vou refletir agora sozinho Ela me mandou e chorar. essa, cara. Eu falei, caraca, velho. Caraca, é uma Mas é atrás da mesmo? outra. É uma atrás mesmo? da outra. E quem é que disse? Que idade é que ela tinha? A Anitta. A Anitta é a minha filha, primeira filha. Muito cabeça. Muito crítica. Que idade é que ela tinha quando disse isso? Eu não sei, uns 7 anos, 8 anos. Muito cabeça. Já viste a perspicácia? Sempre questionadora. Sempre. Eu tinha um programa de rádio, que eu era humorista. Então eu fazia vários personagens. E ela foi um dia assistir, e aí depois saiu e falou, pai, você já notou que você não tem graça nenhuma? E os seus amigos riem pra te agradar? Ela falou isso pra mim, cara. Pô,
Uma época que eu tava viajando demais, peguei um elevador, entrou um vizinho do prédio, entrou no elevador, perguntou: Piangers, Anitta, você é a Anitta, filha do Piangers, como é ser filha do Piangers? A Anitta me olhou pra ele e disse: às vezes ele é um pouco ausente. É uma atrás da outra, Raminhos. É uma atrás da outra. É um grilo verde aqui no meu ombro. Porra. Dizendo: vamos, pai, vamos. Tem que melhorar, moleque. Muito bom. Muito, né? A minha pequena, quando refere o meu nome, geralmente não é para dizer boa coisa também. Mas não é nesse registro. Uma vez estávamos eu não sei se já contei isto. Já contei tanta coisa. Mas estávamos num hotel. E ela devia ter 4 anos. Estávamos só nós num hotel a jantar, um hotel simpático. E o senhor estava a falar: Raminho, estás aqui, pá, eu gosto muito das tuas coisas. E vira-se para a mais pequenina e diz assim: o teu pai é muito engraçado. E ela diz: e também diz caralho. Falou. Também diz caralho. Sim, mas também diz caralho. E o homem muito vermelho. E eu, pá, é verdade, eu digo. É verdade. Esses dias eu contei pra Aurora o que é palavrão e ensinei ela as músicas, né, que são mais Sim. Ela caía pra trás rindo. Mas sabes, eu, por exemplo, eu digo muitas asneiras, digo muito palavrão. E sempre disse. Mas eu não digo de forma agressiva. Eu digo quase interjeição. Eu falo: caralho, foda-se. E é muito curioso porque as minhas filhas não dizem asneiras. Não dizem. Porque percebem... que não é legal. Que nem é questão legal. Sabem o que é que quer dizer... Mas sabem também porque é que eu uso e entendem que não devem usar. E às vezes, não estou a dizer que tem que ser a regra, é a minha maneira, como é óbvio. Mas se calhar às vezes está a dizer: não podes dizer asneiras, não podes fazer isto, não podes fazer aquilo. Não podes falar dessa maneira. As minhas filhas nunca faltaram ao respeito a ninguém por eu dizer caralho, ou foda-se, ou quer que seja. Nem disseram a outras pessoas. Ou seja, lá está, é muito mais o estar presente e o ser sincero em todos os momentos do que estar a impor: não faças, não podes dizer isso, não podes fazer aquilo. Para quê? É isso. Às vezes faz escondido, né? Não pode falar palavrão, daí fala palavrão escondido com os amigos. Leva pro escondido, né? Não traz pra luz. O que é que tu, para terminarmos, já vamos longos na conversa, eu acho que tu já disseste isso, mas que mensagem é que tu gostavas de deixar para quem está prestes a ser pai ou para quem está nessa luta? Eu sempre falo coisas muito parecidas. Presença é melhor que presente. O seu filho vai vir diferente do que você esperava. Vai vir diferente do que você esperava, velho. Independente de você... eu vou aceitar meu filho do jeito que ele é. Alguma coisa vai ser diferente do que você aceita, cara. Vai vir coisa diferente aí. Você vai ter que aprender a amar essa criança. Você vai ter que aprender a conhecer. E para conhecer essa criança, você precisa de tempo. E muitos pais hoje em dia, nessa vida corrida que a gente tem, falam em tempo de qualidade. Não, eu tenho só 5 minutinhos por semana, mas é de qualidade. Cara, você só tem tempo de qualidade se for de quantidade primeiro. Você cria relação na quantidade. Você cria amizades na quantidade. Sim. Ninguém vira amigo porque vê 5 minutos. Eu vi 5 minutos, virei melhor amigo do cara. Impossível. Você vai, bebe cerveja 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, chama pra casa, janta junto, almoça junto, viaja junto. Aí virou amigo. Aí beleza. Aí se fala 1 vez por ano, não tem problema. Aí virou amigo. Mas precisa antes tempo de quantidade, bastante quantidade, para daí ter tempo de qualidade. Então você vai com tempo conhecer o seu filho. Aí você vai ter que aceitar o seu filho. Talvez ele não goste do mesmo time que você. Talvez ele torça pro Benfica. Talvez torça pro Sport. Talvez torça pro Porto. Talvez seu filho tenha uma visão completamente diferente de mundo, goste de outras músicas. Talvez ele seja neurologicamente peculiar. Sim. Talvez ele tenha algumas questões
biológicas mesmo, que vão te surpreender, a aceitar o seu filho. Conhecer, aceitar e, por último, celebrar. Celebrar o seu filho. Coisa boa. Te conheço, te aceito e te celebro. Porque só aceitar, parece que você está... Não, tudo bem, eu te aceito. Fica aí. Agora, depois de aceitar, você vai celebrar. Que bom que você veio. Desse jeito. Que bom que você é assim como você é. E esse é um processo de vida. É um processo longo. Isso aí você não faz num curso de 21 dias, numa semana, 7 dias de aprendizado para ser um super pai. É a vida inteira. É a vida inteira, irmão. E é fazer o que é possível. E é fazer o que é possível. Você vai passar a vida fazendo o que for possível. É. Olha, e que bom que tu vieste também. Pô, cara, adorei Muito falar obrigado. com você, cara. Você é uma pessoa incrível, cara. Você tem Isso é conversa de brasileiro. Já, muito sempre... sentimento, cara. Muito sentimento, muita graça, né? É muito engraçado, como diz. É isso. É? Muita graça e, ao mesmo tempo, muito profundo. Muito Obrigado. Interessante. E eu gostei muito desta conversa. Gostei demais também. Se deixasse, a gente ficava aqui muito mais tempo. É pá, sim. Se calhar, olha, da próxima vez que vieres a Portugal, se calhar marcamos outra conversa. Combinado. Quanto a vocês, muito obrigado por terem estado desse lado. Comentem, como o Marcos também disse, pá, comentem, venham cá, sabem que eu vou sempre aos comentários também falar convosco. Partilhem esta conversa. Muito obrigado a quem nos vê e ouve do Brasil, também há muita gente a ver e a ouvir desde o Brasil e de sítios onde estão espalhados portugueses e brasileiros pelo mundo. E continuem a acompanhar estas conversas e até para a semana. Obrigado.